Olá, essa é a nossa aula de histologia, na aula prática 1. Nós pretendemos dar 3 aulas práticas, né? Essa 1 é sobre comportamento no laboratório, que é muito importante. Mesmo estando na pandemia, uma hora o isolamento social vai acabar e vocês vão para o laboratório. Os cursos de biologia, biomedicina e farmácia têm um convívio grande com o laboratório, tanto nas aulas práticas, na iniciação científica, no TCC ou até na vida profissional. Então, nós pretendemos colocar esse comportamento, que é muito importante para a vivência de vocês. Depois vamos falar sobre microscopia, aí já direcionado, para a biologia celular e para a histologia. E depois a interpretação de cortes histológicos. E aí nós finalizaremos os dados e a teoria relacionada às aulas práticas. Comportamento no laboratório é fundamental. Não é qualquer comportamento que se deve ter no laboratório. É preciso ter serenidade, calma, não fazer movimentos bruscos, para não derrubar tubos de ensaio, becquerels e até microscópios. Então, em relação ao comportamento, o primeiro dele é o vestuário. É preciso usar o avental como medida de proteção. Isso é interessante porque ele é branco. Qual o motivo principal? Ou cor clara? O motivo principal é mostrar que você está limpo. Principalmente em laboratórios onde há sistemas vivos que podem sofrer contaminação ou contaminar você. Então, o avental branco é importante para mostrar a limpeza. Isso significa que o branco não resolve. Muitas vezes os alunos de enfermagem, medicina, farmácia e outros perguntam se estar de branco pode entrar no laboratório de anatomia, de histologia. Não é a mesma coisa. A roupa branca também é para mostrar que está limpo, mas ela não gera a proteção extra que o avental pode mostrar e determinar. O avental, você tem subtipos dele, como por exemplo os jalecos. Jaleco é um tipo de avental grande, de manga comprida, chega até os tornozelos, para proteger, principalmente em contato com material orgânico, como é o caso da anatomia. Para você evitar encostar o seu antebraço no cadáver, considerando que você vai estar de luva, é importante você não encostar o resto do corpo. Até líquidos que caem da mesa onde está o cadáver pode cair sobre a sua roupa, sobre a sua perna, sobre o seu pé. Então, no caso da histologia, é um pouco diferente. Você vai ter um avental que pode estar acima do joelho ou abaixo, mas a manga curta é fundamental. Por quê? Porque a manga longa, quando ela não está amarrada no punho, ou ela não tem aquele elástico, naqueles jalecos que hoje vendem com elástico, você pode passar essa manga, e já aconteceu isso em minhas aulas práticas, e o aluno levar o microscópio consigo. Ou seja, ele não percebe, faz o movimento com a mão, pega na ocular do microscópio e ele acaba caindo. Em relação a isso, a queda do microscópio ou de outra coisa, como caixa de lâminas, por exemplo, é preciso usar um sapato fechado de proteção. Por que o sapato fechado? O microscópio está em cima de uma bancada, a uma dada altura. Se ele cai, com certeza, ele vai machucar menos o indivíduo quando o sapato for fechado e, se possível, um tanto resistente. Isso ajuda bastante em caso de acidente para não machucar a pele ou gerar cortes e assim por diante. No caso específico, as roupas
que vem abaixo do avental, elas devem ter um determinado comprimento. Então, a roupa você deve usar na histologia, pode-se usar saias, calças, até bermuda, acima do joelho. No caso da histologia, isso não é válido para o caso da anatomia ou da bioquímica. No caso específico, ele acaba sendo dado pelo professor a maneira como quer usar. Por exemplo, a bioquímica, a manga comprida ajuda, se cair algum ácido, base na mão, no antebraço, não queimar, não na mão, né, para usar luva. Por outro lado, se você tem manga comprida, você também pode carregar os tubos de ensaio e assim por diante. O que significa acima do joelho? O seu avental pode ser acima do joelho. A perna não sofre tanto, né, com o manuseamento de microscópio ou de lâminas no laboratório de histologia. O bom é que a roupa seja comprida, mas o avental pode ser acima do joelho. E também é permitido uma roupa acima do joelho. Não deve, mas o avental, até por uma questão de que não há necessidade dele, assim como nos outros laboratórios, e ele também atrapalha a movimentação. Quando o avental é muito comprido, passos largos são mais difíceis, né? Esse é um ponto importante. Outra coisa fundamental é a ação dentro do laboratório. Agir moderadamente. O que significa isso? Agir moderadamente é sempre com calma, com tranquilidade, evitar movimentos bruscos, evitar andar rápido dentro do laboratório, evitar falar alto porque as outras pessoas estão em concentração. Então, agir moderadamente significa até evitar acidente, porque movimentos bruscos podem derrubar microscópios, pode derrubar caixas de lâminas, e não deve, mas algumas vezes os alunos colocam as mochilas sobre as bancadas. No laboratório deve ter um local aonde colocar as mochilas e levar apenas o necessário para a bancada com microscópio. Outras vezes a quantidade de microscópio não é suficiente para cada aluno, ou seja, um microscópio para um aluno. Então nós temos 2 alunos trabalhando no microscópio, e isso já é até mais complicado, porque o espaço é pequeno. Movimentos bruscos ali podem ferir as pessoas, podem derrubar o microscópio, livros, cadernos, atlas. Então é sempre bom você seguir esse comportamento até mais agradável, vamos dizer assim. Qualquer outras medidas, ou tudo que você for fazer, e for fazer de maneira que você não tem certeza, você conversa com o professor da disciplina, evite fazer algo que você não saiba sem falar com o professor, ou com o técnico. Nós temos técnicos em laboratório que têm anos de experiência, né? Então o técnico de laboratório ele é muito experiente na maioria das vezes, e ele não entra na universidade sem um concurso público na qual é testada essa habilidade, né? Então esses pontos são fundamentais para o trabalho em laboratório. No laboratório, os vários tipos de laboratório, outro item importante, se não fundamental, é a segurança. Essa primeira parte já mostra dados relativos à segurança. Mas a segurança, ela toma efeitos diferentes, principalmente no que se refere aos tipos de agentes que são utilizados. Os agentes utilizados são, principalmente no caso nosso, os biológicos. Então uma lâmina, apesar dela estar fechada, uma lâmina histológica, tem a lâmina mais a lamínula e a amostra estar lá dentro, ela pode quebrar. E ela pode quebrar, e ali dentro, por mais que aquele material tenha sido tratado, pode
ter desenvolvimento de fungos, de bactéria, e uma lâmina quebrada pode arranhar você, pode até cortar, como já aconteceu. O indivíduo pega a lâmina, faz alguma força, ela corta o dedo quando ela quebra, né? Isso é um problema que deve ser evitado. Os agentes biológicos fazem parte de grupos, como o grupo 1, vai até o grupo 4. E o número crescente indica também o grau de periculosidade. Ora, na histologia tem agente biológico, na bioquímica você pode trabalhar com agente biológico, na patologia e microbiologia, então, trabalha com bastante agente biológico. No caso da imunologia, a situação é um pouco grave, porque você pode trabalhar com bactérias, com protozoários, com fungos que causam patologia, ou diretamente no indivíduo que está manipulando, por exemplo. O grupo 1 é um grupo simples, praticamente sem risco, se é que existe, mas é quando você é contaminado, o indivíduo é contaminado com uma Escherichia coli, que vai dar uma diarreia, por exemplo. Então tem pouco efeito sobre o indivíduo e sobre a população em geral. É uma Escherichia coli encontrada até em determinadas quantidades no nosso alimento e no leite. O grupo 2 é um grupo de baixo risco. Está associado com o quê? Com alguns agentes, como por exemplo alguns vermes, né, ou algumas bactérias, que têm um baixo risco biológico. Vai gerar uma infecção no indivíduo, mas dificilmente vai chegar até a população em geral. Esse seria o caso, por exemplo, de uma infecção com Schistosoma mannsoni. O terceiro grupo é um grupo que nós podemos considerar de médio risco, mas extremamente importante não incorrer nele, porque ele tem um risco aproximadamente alto para o indivíduo e baixo para a população, porque seria, por exemplo, uma contaminação com a doença de Chagas. A doença de Chagas não vai causar uma morte imediata e hoje os medicamentos permitem o indivíduo ter uma vida quase normal. Mas, por exemplo, um HIV está no grupo 3. É possível o indivíduo ser contaminado e a população ser contaminada por ele. Então deve-se tomar muito cuidado com esses agentes biológicos. E o grupo 4, que é o de alto risco, ou de altíssimo risco, tanto para o indivíduo como para a população, como por exemplo trabalhar com o ebola, né? Que aí o indivíduo vai morrer em aproximadamente 24 horas ou até 48 horas, e quem está em volta também vai sofrer as consequências. Então, raramente você vai trabalhar com grupos 3 ou 4 na universidade, mas pode acontecer disso ocorrer no mestrado, no doutorado. O grupo 1 e 2 mais fácil. Na nossa universidade, na Unifal, tem pessoas que trabalham com doença de Chagas, por exemplo, e aí entra no grupo 3. Os outros tipos de agentes associados e que interessam para nós são os agentes físicos. Quem são esses agentes físicos? É um microscópio cair no seu pé, é um ácido cair na sua mão, assim como uma base forte, é alguma estrutura no laboratório, como pérfuro cortantes, por exemplo, que podem te machucar. Então esses agentes físicos, nós devemos ter bastante cuidado com eles, até porque, para evitarmos um gasto desnecessário de dinheiro. Um microscópio de qualidade, ele custa hoje aproximadamente 10 a 12 mil reais. Na minha época de faculdade era o preço de um carro. Microscópios de baixa qualidade vão custar aí de 5 a 8 mil reais. É um aparelho bastante caro.
derrubar um microscópio desse significa necessariamente um risco físico e um gasto de dinheiro. Por isso que o comportamento é tão importante assim. E dentro desse grupo físico, nós vamos chamar atenção para uma parte especialmente importante em laboratório, os aerossóis, que é basicamente um tipo de mistura que está disperso no ar. Entrou no laboratório, sentiu um cheiro diferente, é melhor ficar de fora e verificar o que está acontecendo. Por exemplo, trabalhar com ácido clorídrico, ele é um ácido volátil. Você abre o frasco fora de uma capela, alguém desprevenido, ele vai encher o ambiente de HCl gasoso e como existe vapor d'água no ambiente, vai formar ácido. Então a pessoa que aspira isso, respira, vai gerar uma queimação na cavidade nasal, na mucosa bucal e até na pele, dependendo da concentração. Então um cheiro diferente deve-se evitar entrar. Os laboratórios de bioquímica, normalmente, eles têm um cheiro característico de ácido, mas são ácidos fracos, que não vão gerar uma irritação normalmente, mas pessoas mais sensíveis, que têm alergia, podem sofrer bastante nesse laboratório. Então, os aerossóis são substâncias em geral que podem estar envolvendo o ambiente do laboratório. Deve-se tomar cuidado com isso. Se for o caso, usar máscara. A anatomia, por exemplo, tem o formol. O formol ele gera bastante irritação em algumas pessoas. Alguns alunos já usaram máscaras bastante eficientes, até máscaras com alto grau de proteção, por não suportar o cheiro ou terem alergia ao formol. Isso pode acontecer bastante. Dentro disso, aqui, o nosso cuidado tem que estar associado com as vias de penetração. Novamente, a questão de nos comportarmos no laboratório é bastante importante. Pessoas desastradas, ou seja, não é que ela é um ser desastrado, mas que no laboratório está entusiasmado, mexendo demais, falando muito alto, são as mais propensas a sofrer as características de acidente pelas vias de penetração. A mais importante, eu já adiantei um pouco, é a aérea, por causa do ambiente do laboratório, em que o indivíduo pode estar em contato com vapores de um modo geral ou aerossóis. Deve-se evitar então entrar no laboratório e imediatamente se sentiu, estando dentro do laboratório, algum cheiro diferente, você para de respirar e sai do laboratório imediatamente. Ou seja, você vai evitar inspirar aquele material. Isso é fundamental para a via aérea. A via cutânea é a via, juntamente com a ocular, as que mais geram problemas em laboratório de histologia. Corte com lâmina, queda de microscópio, proximidade com o colega, dependendo dessa situação de ter mais de uma pessoa por microscópio. E aí acontece uma situação interessante. As primeiras aulas de histologia, elas podem ser com material vivo. E aí você vai mexer com lâmina e lamínio. A lamínio é muito fininha. E dependendo da maneira que você manipula, ela vai gerar corte no seu dedo, portanto, infecção. Outras vezes, se for permitido por um comitê de ética, pode-se fazer uma análise de esfregaço de sangue lá no laboratório de histologia e até tipagem sanguínea. Aí você vai utilizar o material pérfuro cortante. E esse material deve ser descartado imediatamente para que outra pessoa não use. E o cuidado muito grande para imediatamente proteger a região que foi espetada. Nessa região cutânea, a parte cutânea é que está mais exposta. Em termos de probabilidade,
é onde você tem maior área, né, para ser machucado. E também, em termos de probabilidade, você usa as mãos para trabalhar. E aí a necessidade da luva ou do cuidado com as mãos. Algumas pessoas têm alergia ao talco da luva. Ela não consegue usar a luva, é necessidade de tomar muito cuidado nas manipulações. A outra via é a ocular. Essa aqui é muito fácil de ver nas aulas de anatomia. O formol irrita bastante o olho. Então, algumas vezes é necessário usar os óculos de proteção fechados. E esses óculos de proteção incomodam. E aí, a maioria dos alunos não usa. E não usando, não é algo fora do normal você encontrar dentro do laboratório de anatomia, devido ao formol, pessoas chorando, lacrimejando e saindo com os olhos vermelhos, gerando uma irritação, que deve ser evitada pela utilização e pelas proteções. No caso da anatomia, máscara e óculos de proteção, tanto quanto necessário. A outra, que antigamente era difícil de acontecer, mas hoje acaba acontecendo, a via de penetração de substâncias indesejáveis ou contaminadas, é oral. Por quê? Não se deve e não pode, é proibido, você se alimentar dentro do laboratório. Alimentando dentro do laboratório, principalmente onde tem material biológico, vivo ou morto, tem bactérias, fungos, vírus. Então você está colocando o seu alimento em contato com esses micro-organismos, gerando uma contaminação. Olha, se o sistema imunológico do indivíduo não está muito bom, principalmente causado por estresse de final de semestre, o indivíduo acaba se contaminando, assim como bebidas, de uma maneira geral. Então, é muito importante não se alimentar dentro do laboratório. O outro problema aqui, com luva ou sem luva, é o indivíduo, aí serve para o olho, para a região cutânea, manipular um ácido, uma base, um xilol, que é cancerígeno e é muito usado na histologia, e depois colocar a mão na pele, no olho, ou algumas vezes na boca, gerando contaminação oral. Isso deve ser evitado de toda forma. Algumas pessoas, elas já têm um comportamento viciado, ela nem percebe que ela coça o olho, né, coça o cabelo, aí você tem lá um resto de ácido, por exemplo, passa no cabelo, vai gerar uma queimação, uma perda de cabelo na área, né? Outro item importante relacionado à segurança é a proteção. Ora, a proteção tem a ver com características individuais e tem a ver com características coletivas. Hoje nós sabemos muito sobre proteção. Por quê? Porque a proteção individual é aquela que é utilizada para evitar o contágio entre os indivíduos, devido à transmissão do vírus, né? O SARS-19. E ele, Covid-19, SARS-CoV-2 é o vírus. E aí, o que acontece? O que nós precisamos de proteção individual? Máscara. A máscara é fundamental para evitar que o indivíduo passe o vírus para outra pessoa. Mas no laboratório, para evitar a inalação de substâncias que podem fazer mal para o indivíduo. Inclusive agentes biológicos, né? O vírus, alguns estão no ar, assim como bactérias. E a gente acaba absorvendo isso. Outra coisa importante da proteção individual nós já falamos, que é o avental. O avental bem utilizado acaba protegendo bastante. Eu mesmo tive, durante a minha aula de química na faculdade, um avental queimado. Não somente eu, mas os colegas também. Na manipulação de ácidos, muitas vezes até quem está perto de você na bancada se movimenta, bate no seu cotovelo quando você está manipulando e esse ácido cai na manga. No que ele cai na manga, imediatamente você já retira a manga de perto e com cuidado retira o avental.
né? Aconteceu isso na química comigo, com mais de um colega, inclusive. E sem querer lá um aluno abriu uma torneira sem perceber, ele queria abrir o bico de Bunsen, o gás do bico de Bunsen, e ele errou, abriu água. E o jato da água bateu no pessoal que estava na bancada do outro lado, e eles estavam trabalhando com ácido e esse material caiu. Felizmente não aconteceu nada com ninguém, mas o ácido acabou sendo derrubado sobre a bancada. Importante usar a luva, pelos motivos que nós já falamos, e é comum nos laboratórios que envolvem substâncias a utilização de pipetas. A pipeta é um instrumento comprido, com buraco, e ela é graduada, para você saber a quantidade que deve ser utilizada de determinadas substâncias. Você nunca deve pipetar com a boca, antigamente isso era normal. Existe uma pera, tem um formato de uma pera escura, em que você manipula essa pera para puxar a substância sem contato. E existem para substâncias, para quantidades pequenas de substâncias, pipetadores automáticos, em que a sua boca não entra em contato com a substância. Por exemplo, pipetar ácido clorídrico. Você pipeta o ácido clorídrico, ele evapora, ele já queima a sua mucosa. Não pode. O ácido sulfúrico, ele é fixo, não é volátil, mas mesmo assim é muito arriscado você puxar a substância a partir de um frasco utilizando a sua inspiração, né? Isso pode gerar acidente, como aconteceu várias vezes durante muito tempo. E pode-se utilizar também protetor facial. Para viajar de avião hoje, devido ao isolamento social, é necessário utilizar uma proteção facial. Algumas vezes é muito importante essa proteção se você vai manipular substâncias perigosas ou material biológico patogênico, quando você vai colocar o rosto em direção a esses materiais, se acontecer alguma coisa de espirrar, vai pegar nessa proteção facial que é importante. E a proteção coletiva, ou seja, é para evitar que ocorra uma contaminação do laboratório. Nessa proteção coletiva é muito importante que ocorra um fluxo de ar direcionado. Então você entra num laboratório em que substâncias ou material biológico eles estão naquele local e podem gerar contaminação, que exista um fluxo de ar passando da entrada para uma saída. Existem exaustores para isso, em capelas específicas para trabalhar, mas o próprio laboratório precisa disso. Por exemplo, ar-condicionado em laboratório. Devido ao calor, em alguns meses, e em cidades muito quentes, utiliza-se o ar-condicionado, o que não deve ser feito, porque o filtro do ar-condicionado fica contaminado, tanto por substâncias quanto por material biológico. E o ar-condicionado, ele faz com que o ar circule dentro do laboratório, não gerando uma exaustão. Então é muito importante que nos laboratórios exista um fluxo laminar de ar, retirando as impurezas, jogando para o ambiente onde, devido à imensa atmosfera, eles serão diluídos e não farão mal para os indivíduos. Então, dentro da proteção coletiva, é muito importante que ocorra um fluxo laminar de ar. Junto com isso, nos laboratórios, vocês devem ter visto ou ver, mesmo através da internet, o lava-óleos, que são 2 jatinhos de água em direção aos olhos, exatamente quando ocorrer alguma contaminação ocular, e quando a contaminação é cutânea, tem um chuveiro associado a ele. Esse chuveiro é um chuveiro importante porque se cair ácido ou alguma coisa, alguma substância indesejável, para que a força da água retire. Por quê? Porque o ácido em contato com a água é exotérmica a reação, podendo gerar queimadura.
Mas você vai falar, então também vou jogar base, mas ela é mais exotérmica ainda, gerando mais queimadura. Então o jato da água, ele já imediatamente retira aquele excesso de ácido ou de base, ou de xilol, ou de qualquer outra substância que possa fazer mal. Então é muito importante que tenha esse banheiro, não é banheiro, né? Esse chuveiro de proteção. Outro item importante para a gente trabalhar é a questão da desinfecção. Como que eu vou me desinfetar se eu ocorrer algum acidente comigo? Nós não vamos falar demais, porque cada caso é um caso, e esse tipo de situação ocorre no laboratório de histologia, ou pode ocorrer, de produção de lâmina, não no laboratório de aula prática, que é muito difícil. Mas, como nós falamos, assim que o indivíduo tiver o dedo cortado, a pele machucada, como é que ele faz para desinfetar? Imediatamente, ele deve colocar água. Só que a água, ela não é uma água potável ou filtrada, essa do lava-óleos e do chuveiro. Então, assim que coloca a água, tem que passar um desinfetante, né? E colocar um papel por cima. Imediatamente procurar socorro com a pessoa mais velha, mais experiente, e ter no laboratório em números grandes o número do telefone dos bombeiros. É fundamental se acontecer algum acidente. Mas até o bombeiro chegar, a situação é grave. Daí o conhecimento sobre os procedimentos de desinfecção e evitar a todo custo trabalhar sozinho em laboratórios onde a periculosidade é grande. Sempre ter um companheiro, até para que um resguarde o outro em relação a essa situação. E, finalmente, em termos de considerações finais, você mesmo já vai concluir sobre o que nós precisamos fazer para ter um bom comportamento em laboratório. Resumindo o que nós fizemos, o vestuário é muito importante, o tipo de vestuário, a atitude é importante e o conhecimento sobre aquilo que você está fazendo é muito importante. Então, se possível, como nós falamos, sempre estar acompanhado. Nunca fazer alguma coisa que você não tenha certeza ou que você não conheça muito bem. Um caso que ocorreu no mestrado com um colega nosso, um menino dedicado, muito gente boa, mas um pouco assim espalhafatoso. Ele resolveu trabalhar no final de semana sozinho no laboratório, sem conhecer bem a técnica de preparação de lâmina. E utiliza-se o ácido clorídrico. Por isso que eu cito bastante o ácido clorídrico, por lembrar dessa situação. Ele foi trabalhar, então abriu o vidro de ácido clorídrico fora da capela, né? Porque a capela é uma estrutura que tem que ter um fluxo de ar de você, né? Do indivíduo que está trabalhando para fora, e aquele ácido clorídrico espalhou pelo laboratório, e ele ficou desesperado pelo cheiro, fechou o laboratório e foi embora. No que nós chegamos na segunda-feira para trabalhar, o laboratório estava numa situação muito difícil, um cheiro horrível, né? Ele tinha deixado o frasco aberto, chegou mais da metade do frasco de 1 litro evaporado, e as janelas fechadas. Aí foi complicado, teve que usar uma máscara, uma proteção, o indivíduo, para ir lá, abrir as janelas, ligar os exaustores, inclusive da capela, e esperar até o outro dia para que aquele material já saísse do ambiente. O interessante disso é que ele esqueceu ou por medo não fechou o frasco. Então foi necessário fechar aquele frasco e depois realizar esse procedimento. Outro item que é preciso ter em mente é principalmente evitar atos inseguros. Ou seja, se você tem insegurança, e isso é uma repetição necessária, você não deve
trabalhar, como nós citamos o exemplo aqui do colega. Esses pontos são fundamentais. Se você perceber, tudo isso aqui se junta para formar um conjunto de comportamento necessário para trabalhar em laboratório. Isso não fecha todos os dados, mas são informações essenciais. No caso do estudo em histologia, no laboratório de aulas práticas, aí isso já é bastante suficiente para que você tenha um bom desempenho.